Olá pessoal, sejam bem-vindos à 31ª aula da disciplina de Cálculo 1. Nesta aula, nós veremos vários casos em que podemos calcular a área de figuras planas utilizando o teorema fundamental do cálculo. O primeiro caso é o caso que nós já vínhamos trabalhando, que é o cálculo da área da figura plana, que está limitada pelo gráfico da função f, pelas retas x igual a x igual a b e o eixo x, onde a função f é contínua e positiva para todo x no intervalo fechado a b. Então, neste caso, nós estamos aqui calculando a área entre o gráfico da função f e o eixo x no intervalo de a até b, e essa área é dada pela integral de a até b da função f de x dx. F de x é a função que delimita esta área. Então, por exemplo, vamos calcular a área do conjunto do plano limitado pelas retas x igual a 0, x igual a 1, y igual a 0, que é o eixo x, e pelo gráfico da função f de x igual a x². Então, fazendo essa representação gráfica, nós encontramos aqui a área que nós estamos calculando. Observe que a função f de x igual a x², ela é positiva para qualquer x pertencente aos reais. Nós estamos, portanto, no caso 1, e assim a área procurada é dada pela integral de 0 a 1 da função x². Veja que a nossa área está limitada entre o gráfico da função x² e o eixo x no intervalo de 0 a 1. Então, essa área é dada pela integral de 0 a 1 de x² dx. Primitiva de x² é x² sobre 3, aplicando nos extremos do intervalo, que são os pontos 0 e 1, nós teremos que, aplicando no 1, isso é igual a 1/3, menos aplicando no 0, que será igual a 0. Nós temos, então, que esta área é igual a 1/3. No caso 2, nós vamos calcular a área da figura plana, novamente limitada pelo gráfico de f, pelas retinhas x igual a x igual a b e o eixo x, mas neste caso a função é contínua e negativa para todo x no intervalo fechado de a até b. Então, a diferença aqui é que nós estamos trabalhando com uma função negativa. Então, neste caso, como f de x é menor ou igual a 0 no intervalo a b, nós teremos que a integral de a até b de f de x dx também será menor ou igual a 0. Portanto, neste caso, basta tomarmos a área como menos a integral. Veja que a área deve ser sempre um valor positivo. Como esta integral será um valor negativo, fazendo menos a integral, nós temos então que isso será um valor positivo. Portanto, quando a função é negativa, a área será dada por menos a integral de a até b de f de x dx. Como exemplo, vamos encontrar a área limitada pela curva y igual a menos 4 mais x² e o eixo x. Observe que, neste caso, não foi dado o intervalo da integração. Mas, ao traçarmos o gráfico, observe que o gráfico da função menos 4 mais x² será uma parábola com concavidade para cima e raízes menos 2 e 2. Portanto, a área que está limitada entre o gráfico da função menos 4 mais x² e o eixo x será dada por essa figura, onde nós podemos notar, então, que o intervalo será de menos 2 até 2. Então, veja que a função menos 4 mais x² é menor ou igual a 0 para todo x no intervalo de menos 2 a 2. Portanto, nós utilizaremos o caso 2. Então, neste caso, a área procurada é dada por menos a integral de menos 2 até 2 da função menos 4 mais x² dx. Calculando, então, as primitivas, primitiva do menos 4, menos 4x, mais primitiva de x², x² sobre 3, aplicando, então, nos extremos do intervalo, que são os pontos menos 2 e 2, nós temos, para o 2, menos 4 vezes 2, menos 8, mais 2 ao cubo, que é 8,
terços. Então, isso é menos 8 mais 8 terços, menos, agora no ponto menos 2, menos 4 vezes menos 2, isso é 8, mais menos 2 ao cubo é menos 8 terços. Então, ficamos com menos 8 mais 8 terços, menos 8 menos 8 terços. Veja que o sinal de menos, que estava fora da integral, continua aqui. Nós vamos resolver o que está dentro do colchete. Veja que menos 8 mais 8 terços, fazendo o mínimo é 3, 3 vezes menos 8, menos 24 mais 8, menos 16 terços, menos 8 menos 8 terços, novamente o mínimo é 3, 3 vezes 8, 24, menos 8, 16, então nós ficamos com menos 16 terços, menos 16 terços, que somando será menos 32 terços. Então, veja que, de fato, a integral é um valor negativo. Agora, como nós temos esse menos que estava fora da integral, menos com menos, fazendo regrinha de sinal, isso é mais, e, portanto, a área é igual a 32 terços. Um outro exemplo nos pede para calcular a área da região limitada pelo gráfico da função f de x igual a x ao cubo, pelo eixo x e pelas retinhas x igual a menos 1 e x igual a 1. Então, traçamos aqui na figura retinha x igual a menos 1, retinha x igual a 1 e a função x ao cubo. Veja, então, que essa é a área procurada e que a função f de x igual a x ao cubo é maior ou igual a zero para x no intervalo de 0 a 1, e ela é menor ou igual a zero para x entre menos 1 e 0. Assim, para calcular essa área total, nós teremos que dividi-la em duas áreas, considerando para a área 1 o caso 1, que é quando a função que delimita é uma função positiva, e para a área 2, nós consideraremos o caso 2, que é quando a função que delimita é uma função negativa. Então, nós dividiremos essa área total em duas sub-áreas, vamos chamar esta área de área 1 e esta de área 2. Veja assim que a área 1 é limitada pela função x ao cubo, o eixo x, no intervalo de 0 a 1. Então, ela será dada pela integral de 0 a 1 da função x ao cubo dx. Agora, a área 2 é limitada pelo eixo x, função x ao cubo, no intervalo de menos 1 a 0. Agora, como neste caso a função x ao cubo é negativa, nós teremos que a área 2 é dada por menos a integral, no intervalo de menos 1 a 0, da função x ao cubo dx. Assim, a área 1 é dada pela integral de 0 a 1 de x ao cubo dx, primitiva de x ao cubo, x à quarta sobre 4, aplicando então nos extremos, que são os pontos 0 e 1, nós temos que aplicando no 1, isso é igual a 1 quarto, menos no 0, que vai dar 0, portanto, a área 1 é igual a 1 quarto. Agora, para a área 2, que é dada por menos a integral de menos 1 até 0 de x ao cubo dx, nós temos então que isso é igual a menos, primitiva de x ao cubo, novamente x à quarta sobre 4, aplicaremos nos extremos do intervalo, que são os pontos menos 1 e 0, aplicando primeiro no ponto 0, nós temos então que isso é igual a 0, menos, aplicando no menos 1 à quarta, menos 1 elevado a uma potência par, isso fica positivo, então ficamos com 0 menos 1 quarto, que é então menos 1 quarto. Veja novamente que a integral é um valor negativo, mas como nós temos que a área é dada por menos integral, essa área será então positiva e igual a 1 quarto. Portanto, a área total, que é a soma dessas duas áreas, será 1 quarto mais 1 quarto, que é igual a meio. O segundo item do exemplo pede para calcularmos a integral de menos 1 até 1 da função x ao cubo dx. Observe que a integral de menos 1 até 1 de x ao cubo dx será dada por x à quarta sobre 4, substituindo nos extremos do intervalo, que são os pontos menos 1 e 1. Então, aplicando no 1,
nós teremos que isso vai ser 1/4, menos, no menos 1 também será 1/4, nós temos então isso é 1/4 menos 1/4, que é igual a 0. Note que no item anterior, se nós não tivéssemos então o cuidado de separar a área que nós estávamos calculando em duas áreas, observando que parte da função era positiva e parte da função era negativa, o nosso resultado seria, então, uma área igual a 0, porque, como a área 1 e a área 2 eram iguais, o que, na verdade, nós estaríamos fazendo era, ao invés de somá-las, era subtraí-las. Vamos então para o caso 3, que é o cálculo da área da figura plana limitada pelos gráficos de duas funções, f e g, pelas retas x igual a x igual a b, onde f e g são funções contínuas no intervalo fechado a b e a função f de x é maior ou igual a g de x para todo x pertencente ao intervalo fechado a b. Então, neste caso, nós estamos calculando uma área deste tipo, que está entre o gráfico das funções f e g, considerando f de x maior ou igual a g de x, para todo x, no intervalo de a até b. Neste caso, observe que essa área pode ser calculada fazendo, então, a diferença entre a área 1, que é a área entre o gráfico da função f de x e o eixo x, no intervalo de a até b, e a área 2, que é a área entre o gráfico de g de x e o eixo x, no intervalo de a até b. Fazendo a diferença área 1 menos área 2, nós temos, então, a área procurada, que é a área entre o gráfico de f de x e g de x, no intervalo de a até b. Então, nós temos que a área será dada por área 1 menos área 2. A área 1, conforme nós já vimos, é dada pela integral de a até b, de f de x dx, menos a área 2, que será calculada pela integral de a até b, de g de x dx. Assim, nós temos, então, a área entre duas funções. Observe que, neste caso, o importante é observar qual das funções é maior. Então, por exemplo, vamos calcular a área compreendida entre os gráficos de y igual a x² e y igual a raiz de x. Veja que, novamente, não foi dado o intervalo de integração. Mas, igualando essas funções, nós temos que, se e somente se o x for 0 ou 1. Então, com isso, nós temos os extremos do intervalo. Então, traçando o gráfico dessas duas funções, nós podemos observar que no intervalo de 0 a 1, função raiz de x é maior ou igual à função x². Portanto, nós temos que esta área A é dada pela integral de 0 a 1 de raiz de x dx, menos a integral de 0 a 1 de x² dx. Veja que raiz de x vem na frente, porque neste intervalo ela é maior do que a função x². Calculando, então, as primitivas, primitiva de raiz de x, veja que raiz de x pode ser escrito como x elevado a meio, portanto, a primitiva será do tipo x elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1. Meio mais 1 é igual a 3 meios, então, nós temos que essa primitiva será 2x elevado a 3 meios sobre 3, que nós vamos substituir nos extremos do intervalo, que são os pontos 0 e 1. Menos primitiva de x² é x² sobre 3, também nos extremos do intervalo, que são os pontos 0 e 1. Fazendo, então, essa substituição, no ponto 1, nós temos que isso será igual a 2/3, menos no ponto 0 será igual a 0, portanto, nós temos 2/3. Menos, substituindo a segunda primitiva no ponto 1, será 1/3, no ponto 0 será 0, então, nós temos menos 1/3. 2/3 menos 1/3 é igual a 1/3, portanto, esta área que está delimitada por duas funções, função raiz de x e função x², no intervalo de 0 a 1, é igual a 1/3.
Então, com isso, nós finalizamos a nossa aula 31. Muito obrigada.